Lá vamos nós, né, iniciar mais esse, não seminário, né, Ruth? Seminário, nome mesmo? Não. Uma caminhada com São Paulo. Isso. Mas antes de nós colocarmos os pés na estrada, para caminharmos com São Paulo, nós precisamos entender quem é São Paulo, né? Onde ele nasceu, como eram os pais, o que ele viveu nos primeiros anos, na infância, na juventude. Porque quando eu fiz esse estudo aqui, me preparando, né, para estar com vocês, que eu fui, obviamente, né, ao longo da nossa vida, a palavra de Deus vai caindo cada hora, né, numa área da nossa vida que nós precisamos. Mas eu percebi, eu falei, como a nossa igreja é espetacular, né? Que nos ensina que nós temos, para nós interpretarmos a Sagrada Escritura, não é por nossa conta, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, mas nós precisamos examinar o que a tradição da igreja fala, né? Eles que nos ajudam, eles que nos conduzem no entendimento da palavra, né? Precisamos deles. E eu percebi, eu falei, meu Deus, se nós não estudamos a palavra de Deus, não aprofundamos, nós vamos ficar na superfície. Tá tudo bem, a gente conhece superficialmente, mas a gente sabe que não é isso que Deus quer de nós. E para que essa palavra vá surtindo na nossa vida, na nossa alma, cada vez mais efeito que ela quer, de palavra viva, eficaz, penetrante, o próprio Paulo vai dizer isso, precisamos dar a nossa parte. Sim, termos tempo para estudar a palavra de Deus, termos bons livros em casa, para sentarmos, versículo por versículo. Isso eu aprendi, esse amor à palavra de Deus, essa necessidade de estudar a palavra de Deus, nesse grupo de oração, né? Onde nós, né, servas, tantas e tantas vezes esmiuçamos as cartas de São Paulo, né, o Antigo Testamento, estudamos com a Bíblia de Jerusalém, fazendo para lá e para cá, buscando as passagens do Antigo, que eram só uma promessa, mas que no Novo se cumpria. Criem, peçam essa graça para Deus, né, de terem sede e fome da palavra de Deus, porque isso transforma as nossas vidas e não tem fim, né? Não tem fim. Quanto mais a gente estuda, quanto mais as maravilhas de Deus vão entrando na nossa alma, maior desejo nós temos das coisas de Deus. E é isso que nos traz a paz, que nós tanto buscamos, é isso que enche o nosso coração de alegria, porque são as coisas que não passam, né? Aquela música que nós cantamos, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, não passará. E ela é atual, ela é para hoje, né? É para os dias que nós estamos vivendo, é para a situação que nós estamos vivendo. Essa é a eficácia da palavra de Deus. Mas então vamos lá, né? Nós vamos, antes de iniciarmos esses caminhos de Paulo, nós vamos entender o que se passava no coração daquele homem, né? Onde ele foi criado, com que cultura que Paulo cresceu, porque aí nós vamos descobrir que toda a pregação de Paulo, os versículos fortes que ele fala, que fez com que teólogos ficassem debruçados sobre as cartas dele, tentando entender de onde vinha, né, aquele termo que ele usou para falar de Cristo, e tudo isso vem desta bagagem que Paulo traz. Então, a primeira coisa que eu queria começar falando para vocês é o que Deus faz quando nós permitimos na nossa vida, né? Nós vamos ver que Deus não pega Paulo e como se sacudisse e falasse, olha, tudo isso que você viveu aqui para mim agora é uma outra coisa. Deus vai usar todos os nossos talentos, tudo que nós temos de bom, até os nossos erros, para que a graça, quando nós entregarmos toda a nossa vida nas mãos de Deus, como fez São Paulo, e deixarmos que a graça de Deus nos alcance e nos conduza, Deus faz maravilhas,
maravilhas. Nós vamos ver a transformação na vida de Paulo, mas o que eu queria dizer para vocês, não como uma história que está sendo contada de alguém que viveu, não. Nós vamos olhar para a vida de Paulo, vamos vendo tudo que Deus fez na vida dele, sabendo, tendo esta certeza, o que Deus fez com Paulo, Ele pode fazer comigo. As maravilhas que Ele fez na vida de Paulo e através de Paulo, eu quero que Deus faça comigo. Nós vamos dizer isso para Deus quando conhecermos esse homem extraordinário. Então, quando São Paulo, nós vamos começar pensando nisso, quando São Paulo é preso e ele é apresentado ao Sinédrio, e ele vai fazer o discurso dele, diante das autoridades, então ele começa dizendo assim: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Então precisamos saber como é que era essa cidade, na Cilícia, quem que morava nessa cidade, A gente sabe que Tarso era uma civilização greco-romana, e que a forma de vida, veja, Paulo em Tarso, não só ele pensava, não só ele falava, ele escrevia tudo em grego, como se essa fosse a língua materna dele, E ele vivia nesse mundo, que era o quê? Ele vivia entre a educação judaica, que ele teve em casa, e essa forma helênica de viver, E em Tarso, qual era a forma religiosa dessa cidade? Era dividida em duas formas. Existia o senhor de Tarso, conhecido como Zeus, que era esse deus que reinava, e também existia o Baal de Tarso, que era um deus, era uma divindade criativa, chamada de Sandã. Então, a vida religiosa dessa cidade era com essas duas figuras, esses dois tipos de deuses, vamos dizer assim. Paulo vai crescer, mergulhado com essas divindades, mesmo sendo judeu, mesmo tendo toda a formação que nós vamos ver. Isso é importante a gente entender por quê. Ele mergulha na cultura dos gentios, e Paulo vai ser o quê? O grande apóstolo de quem? Gentios. Porque ninguém melhor que ele, que cresceu ali no meio, sabia as atividades, sabiam o que pensavam, como agiam. Olha como Deus vai nos usando, eu achei isso espetacular, Então, por isso que nas cartas de Paulo, quando nós passarmos por elas, nós vamos ver o quê? Total conhecimento de como viviam os pagãos. Paulo falava com propriedade, porque ele viveu no meio deles. Ele sabia o que eles estavam fazendo, E, inclusive, uma das expressões que Paulo usa nas suas cartas, quando ele fala, é necessário revestir-se de Cristo. E muitos perguntavam, mas o que será? Por que Paulo vai falar isso acho que é nos Coríntios que ele fala isso, na necessidade de revestir-se de Cristo. Porque na cultura deles, do povo grego, quando tinham as festas dos deuses, milhares de deuses, todos eram convidados a se vestir, se fantasiar do Deus. Então usava a cor daquele Deus, os instrumentos que aquele Deus usava. Então quando Paulo vai falar de Cristo, ele vai usar, é necessário revestir-se de Cristo. Mas já nesse sentido todo espiritual, ter os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo, E Tarso era uma cidade universitária, mas também uma cidade com uma importância cultural muito grande, Então Tarso competia com Alexandria e com Atenas, Nesse meio está Paulo. E na juventude de Paulo, ele vai se interessar pelos esportes. Paulo gostava de se exercitar desses desafios esportistas. Por isso que nós vamos ter uma das cartas de Paulo falando com tanta propriedade daquele que corre nos estádios, o corredor do estádio, mas falando, que se os esportistas correm por uma coroa incorruptível, ainda mais nós, vai falar do que os esportistas se impõem de privações por uma coroa que é do mundo, que se perde. E vai fazer sempre essa comparação, porque Paulo sabia, porque ele viveu, ele foi esportista, Então, ao mesmo tempo, essa cidade, apesar de ser uma cidade, Tarso,
universitária, de forte formação cultural para todos, Tarso também era uma comunidade, uma cidade séria e conservadora. Né? Reinava nessa cidade uma serena, mas uma rigorosa disciplina moral. Uma disciplina moral. Paulo vai ser formado. O que a gente precisa perceber? Que Paulo está sendo formado nesse ambiente. Né? Olha bem, o perigo da gente ler a palavra de Deus e achar ao pé da letra, né? Como muitos irmãos nossos fazem. Né? Eles diziam assim, que só as mulheres que usassem véu, naquela época, só mereciam respeito as mulheres que usassem véu. Por isso que Paulo vai falar para os coríntios, vai chamar a atenção das mulheres em Coríntios. Então, veja, não é que é uma necessidade do uso, mas Paulo viveu aquilo. Ele cresceu sabendo que uma mulher, para ser respeitada, precisava se cobrir. Né? Então, por isso ele vai exortar em Coríntios nessa mesma... ele adverte lá, quem quiser anotar, né, na 1 de Coríntios 11, de 10 a 16. Né? E lá também, os judeus mais influentes iam receber a cidadania romana. Por isso que Paulo, quando é preso, vai dizer que é um cidadão romano, porque a família dele tinha adquirido esse direito, né, de cidadão romano com as honras que lhes eram devidas. Paulo vai se aproveitar disso também lá na frente. Então, tudo o que o homem, veja, tudo que o homem tiver de dons naturais ou de sabedoria adquirida ao longo do tempo, né, Deus vai aproveitar disso. Outro dia eu estava vendo um testemunho de um rapaz, até frequenta aqui também a igreja, onde ele dizia exatamente isso. Quando eu li essa parte do livro, eu lembrei do testemunho dele. Ele falou que ele percebeu, quando ele se converteu, que ele não precisava deixar o trabalho dele, a maneira dele ganhar a vida dele, mas o que ele precisava? Deixar que a graça de Deus santificasse o trabalho dele. E foi o que aconteceu com Paulo, né? Ele tinha as convicções dele, ele era um zeloso pelas coisas de Deus. A hora que a graça entra, imagina o extraordinário que vai, né? Quando nós nos deixarmos purificar pela graça de Deus, nós passarmos por esse filtro da graça, né? Tirando aquilo que é demais, deixando Deus nos moldar e o que Ele pode fazer. Então nós vamos ter Paulo como? Sobre uma forte influência helênica, a sua ascendência judaica, que nós vamos entender como Paulo foi criado no judaísmo, e essa educação sempre à sombra do Antigo Testamento. Então, quem era o pai de Saulo? Porque Saulo é o nome em hebraico. E esse nome, Saulo, quer dizer filho obtido de Deus pela prece. Esse é o significado de Saulo. Nós vamos ver várias vezes Saulo, né? O nome Saulo. Então, o pai dele era um fariseu. Nós temos o quê? Os escribas, que eram homens que estudavam as leis, debruçados sobre as leis, e esses escribas tinham duas vertentes, os fariseus e os saduceus. Né? Todos homens também instruídos na lei de Moisés, nos preceitos, nos ritos de purificação. O pai de Paulo era esse fariseu da mais estrita observância e em assuntos tanto nacionais, tudo aquilo que era pedido pelo governo, como religioso. Um homem de punho fechado, né? Um judeu. No judaísmo, uma das coisas que marcavam aquele tempo era a educação doméstica. Né? A criança era formada em casa, já desde muito cedo. Né? Eles já iam falando de tudo aquilo que tinha, até hoje. Né? Eles têm um momento em que as famílias, as mais tradicionais, que tem um nome, os judeus ortodoxos, né? Que eles colocam as crianças para ouvir tudo que o povo viveu, tudo que o povo passou. Então, isso vem se repetindo, e assim cresce Paulo, né? Ouvindo ali no pai. Né? Então, ele recebe uma excelente... Quando completa 5 anos... Os meninos deveriam aprender o 5º e o 6º capítulo de Deuteronômio, os Salmos do 103... 5 anos, gente. 5 aninhos. Os Salmos do 113 ao 118. E esses Salmos do 113 ao 118, que eram os que se cantavam nas festas judaicas,
é que se chamavam de o Grande Haléu. Quem lembra, na época da renovação carismática, né, o Haléu de Franca, que eram grandes, até hoje tem, né? Vem daí, desta festa judaica, né, dos cantos das festas judaicas, né? E também com 5 anos essas crianças começavam a entender o sentido das festas religiosas. E quando porque logo aos 12 anos o menino judeu já era, lembra Jesus quando se perde numa das peregrinações para Jerusalém? Os meninos tinham que fazer parte de todas, então eles iam para as festas já sabendo o sentido daquilo que eles estavam vivendo. Paulo vai sendo formado assim. Aos 6 anos, eles iam para a escola, que para nós é o jardim de infância, para eles chamava-se Vinha. E era uma escola que era do lado da contínua à sinagoga, né? E com essa idade, o que eles vão estudar? A história sagrada. Com 6 anos, a história sagrada, as promessas sobre o Messias libertador. Olha como Paulo vai se formando, né? Uma criança que cresce esperando esse Messias que viria libertar o povo judeu, seja de qual fosse a escravidão, né? Eles esperavam isso. Então, aos 10 anos, ele começa a estudar a lei oral. Mas que lei é essa? Né? A lei judaica, ela tinha os olhos fixos no passado. Ela era toda vinculada à tradição e era divinizada a lei. Então, de que forma era isso? Existiam todos os preceitos de purificação, né? As leis humanas que eles impunham. E essas leis, elas abrangiam todas as possibilidades. Você pensa na vida de alguém, na rotina de alguém. Tinha lei para tudo. Tinha preceito para tudo. E Paulo, desde os 10 anos, aprendendo a importância. Veja, essas leis, essas prescrições judaicas, elas tinham tanta importância quanto o decálogo. Quem pecava contra uma lei, um preceito, era como se tivesse pecado contra todas as... Assim vivia o judeu. Era muito pesado, né? Então, veja, Paulo viveu mergulhado nessa atmosfera da lei, de tudo que era proibido, né? O que era permitido, o que era proibido. Então, ele cresce como que com uma voz no ouvido dele, né? Não deves, não faças, não toques, nada era permitido. E para comer, e lava, purifica o prato, purifica o talher. Tudo tinha uma lei, mas assim cresce Paulo, obstinado a obedecer cada preceito. E verdadeiramente Paulo tinha isso no coração. Ele queria ser um judeu fiel nesse ponto por ponto da lei. Então, vocês imaginam, Paulo imerso nesse império da lei que ele vivia, a alegria que foi quando ele conhece a lei da graça. O coração desse homem, a transformação, o peso que foi tirado dos ombros de Paulo, né? Então, Paulo vivia uma atmosfera tão asfixiante em casa, que lembra aquela passagem que Paulo vai falar em Efésios 6, 4? Pais, não exaspereis os vossos filhos, né? Para que eles não desanimem. Por que Paulo vai falar isso? Porque ele viveu na carne. Ele viveu algo muito difícil, né? Ele não aguentava viver sobre toda aquela lei, né? E o que Paulo vai aprender com o pai dele? Uma profissão. O pai de Paulo era fabricante de tendas. E deste fabricar tendas, desta experiência dele nesse trabalho, é como ele vai falar do Espírito Santo e como Paulo vai falar de Jesus. Olha que interessante quando ele fala, né? Ele vai dizer, o Espírito Santo vai tecendo a sua obra nas almas. Porque era algo que ele sabia, da mesma forma que Jesus usava aquelas parábolas do dia a dia para falar do pescador, do semeador. Paulo também vai usar as coisas do dia dele. O Espírito Santo, porque ele via o que era uma obra de tecer um pano, né? O que era, e ele dizia, é isso que o Espírito Santo faz nas almas, né? O Espírito Santo vai tecendo a sua obra nas almas. Depois ele vai falar de Jesus. O verbo se fez carne e levantou o que entre nós?
a sua tenda. A sua tenda, né? Usando palavras próprias do seu cotidiano, né? Então, Paulo vai ser os escribas, né, que eu falei para vocês, ele era logo abaixo dos sacerdotes da época, porém, a importância deles, se fosse ver na hierarquia, eles eram abaixo, esses estudiosos da lei. Mas quando se tratava na sociedade, eles tinham maior importância que os sacerdotes, né? E eram eles que estudavam a lei, né, e a divinizavam. Qual lei era essa? O Pentateuco, tudo contido no Pentateuco. E depois foram sendo, inseridos os preceitos, os ritos de purificação, mas tudo tinha que ser observado exatamente conforme o Pentateuco, né? E eles conseguiram regular os menores detalhes da vida humana. Tudo era permeado por uma lei. Imagina viver nesse tempo, né? Oi? Um terror absoluto, né? Então era assim, aos 15 anos, o que acontecia com um jovem judeu, Paulo? Ele era introduzido na leitura do Talmude. O que é o Talmude? Nosso catecismo. Era a doutrina judaica. Então, com 15 anos, era um mergulho no Talmude, né? Aonde? Na escola dos rabinos. E com 18 anos, todo judeu, né, eles falavam, eram introduzidos agora eu não sei se a pronúncia é chupá, ou eu acho que é chupá, se não me engano é chupá, porque eu lembrei de um casamento que eu fui, que era a câmara nupcial. Aí aqui eu parei, né, eu falei, tá vendo? Os judeus naquela época se casavam com 18 anos. Então é errado quando a gente vê essas imagens de São José, um velhinho com Nossa Senhora, né? Não, São José era um vigoroso menino de 18 anos, que assumiu sim ser pai do Filho de Deus, né? Precisamos dessa imagem com tudo que vinha. Oi? Não ia para o Egito, né? Ir lá recomeçar a vida, não, foi esse menino. E outro detalhe, né? Com 18, a Paulo entra na escola dos rabinos. Era esse o destino de Paulo. E como que era a vida dos rabinos na época? Não era fácil. Não é que os rabinos eram homens folgados, que viviam das coisas que faziam para eles. Pelo contrário, Paulo vai aprender do pai, que era rabino, a maioria dos judeus, que era rabino, como que se vivia? Fruto do seu trabalho. Eles tinham, além do encargo de serem rabinos, todos eles tinham uma profissão. Por isso que São Paulo vai negar a ajuda das comunidades cristãs e vai dizer aquela frase tão dura dele, né? Quem não trabalha, que não coma. Porque ele foi educado assim. O homem tem que se sustentar, o homem tem que trabalhar, né? Esse se sustentar era fundamental para eles. Muito bem, lá vai Paulo então para essa escola e vai ter, dentro dessa escola dos rabinos, tinham duas linhas de estudo, uma mega radical, talvez surgiram os ortodoxos, né? E a outra mais amena. O professor dessa linha mais suave, vamos dizer, dos ensinos, chamava-se Gamaliel. Gamaliel vai ser o grande professor de Paulo, né? E literalmente Paulo vai aprender tudo o que sabe aos pés de Gamaliel. Porque naquela época o professor ficava num lugar de destaque e os alunos no chão, em volta dele. E Paulo amava as aulas. Paulo respirava aquilo que era ensinado para ele. Olha a mente de Paulo, né? Vamos entendendo o coração de Paulo. Então, como é que funcionava? Como depois seguiu sendo nas sinagogas? Era escolhida uma passagem da Bíblia, né, do Pentateuco. Essa passagem, o rabino interpretava como? Da cabeça dele? Não. Ele ia buscar ali na palavra de Deus todas as referências, né, do que a tradição judaica falava. Do que a tradição. Aí depois deles entenderem tudo que a tradição ensinava através daquele pedacinho da palavra, era aberto para o debate.
Então, os alunos podiam ir falando, olha, eu percebi isso nessa passagem, aqui Deus fala isso. E era nesses debates que ele abria as considerações. Agora eu vou falar para vocês. Vocês lembram de um cristão, logo no início do cristianismo, que estava numa sinagoga um dia, e ele tomou a palavra e começou a fazer as considerações, mas usando o quê? Tudo que esse rapaz aprendeu também na escola. Quem eram as promessas do Messias, quem seria, o que faria. Só que esse homem começou a mostrar que todas as promessas contidas na lei, na antiga, se cumpriam em quem? O que aconteceu com esse rapazinho? Morreu. Não, é Santo Estevão. Então, todos os estudiosos da palavra acreditam que Estevão frequentou a mesma escola de Paulo. Se vocês pegarem o discurso de Estevão, que está em Atos 7, de 2 a 53, que é belíssimo. Santo Estevão vai passear do Gênesis até o último profeta. E ele vai citando. Quando você pega o discurso de Paulo, no Sinédrio, que ele começa, sou judeu, nascido lá vai Paulo, e também vai fazer o mesmo passeio. Os dois tiveram a mesmíssima escola, né? Foram formados para aquilo. Então, a mesma coisa Paulo vai fazer depois de convertido. Vocês querem a passagem? Já lembrou? 7, 2 a 53, né? Isso. Então, como que a gente, quando lê as cartas de Paulo, Paulo está sempre levando a gente para onde? Para o Antigo Testamento e comprovando com a pessoa de Jesus que aquilo se cumpriu. Que era de Jesus que estava sendo falado. E coisas assim, as associações que ele faz são impressionantes. De onde veio todo esse conteúdo? Da escola de Gamaliel. Foi ali que ele respirou a palavra de Deus, né? E foi tão forte o que aconteceu com Paulo, que Paulo dizia, o meu evangelho. Ele falava, né? Não é que Paulo anunciava um evangelho diferente, porque se ele ousasse fazer isso, ele era expulso, né? Mas não, a revelação que Deus fez na vida de Paulo, a luz do Espírito Santo que inundou Paulo e fez ele processar tudo aquilo que Gamaliel ensinou, mas agora à luz de Cristo, com a graça de Deus, foi algo excepcional. Mas vamos indo que depois a gente volta para essa época, né? Então, olha, o que vai acontecer com Paulo? Ele é criado nessas leis de que o homem, se transgredisse um desses preceitos, pecava contra toda a lei, né? Era algo gravíssimo. Só que quando Paulo, já mais maduro, né, na sua juventude, começa a olhar os judeus fora da sinagoga, na sua vida diária, ele dizia, espera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Não bate, né? Por isso que Jesus vai bater de frente, sepulcros caiados, ai de vós, fariseus hipócritas. Por quê? Jogavam este peso de lei, de preceitos, de ritos de purificação, mas eles não eram capazes de viver nenhum deles, né? E Paulo foi percebendo isso, né? E a única coisa na vida dele que interessava era a religião. Ele viveu, ele mergulhou nesse mundo das coisas de Deus, do que Deus pedia, tanto que Paulo vai ficar solteiro. O normal da vida seria com 18 anos já terem arrumado, na verdade já era, né, escolhida a pessoa. E o que Paulo vai usar essa solteirice dele? Lá quando ele vai falar da beleza do celibato, né? E ele vai falar com propriedade, porque foi o que ele viveu, né? Tanto que ele vai dizer para os homens, né? Melhor que não se casem, mas se casarem, sejam homens de uma mulher só, né? Mas vai falar da beleza do celibato, né? Então, o que ele considerava as escrituras o maior tesouro do mundo. A vida de Paulo girava em torno das escrituras. Então,
Depois, 10 anos depois, ele já tinha deixado a universidade, né? Por volta mais ou menos dos seus 30 anos, Paulo retorna para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, o que ele vai escutar? Os horrores de uma sexta-feira santa. O que aconteceu com o líder desta seita perigosíssima, a seita dos nazarenos, né? Mas o que eu quero que vocês pensem? Para Paulo era uma seita terrível. Nada batia do que essa seita falava. Imagina, eles pecavam gravemente no que era dito contra toda a lei, contra todos os preceitos, os rituais de purificação. Imagina que aquele homem dizia que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, o sangue era impuro. Para o judeu, milhares de ritos de purificação, de repente falam que tem que comer. Não, né? Nós temos que matar um por um desses. E quando ele fica sabendo de tudo isso que tinha acontecido, né, como crescia o número de cristãos, a cada dia crescia, aumentava, e isso a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, né, que era dito que a comunidade cristã ia crescendo a cada dia. Paulo vai aceitar o convite do Sinédrio para reprimir essa seita, né? E nessa ida dele a Jerusalém, ele entra na sinagoga e com quem ele dá ali? Pregando, falando, exortando? O seu amigo de faculdade, Estevão. E esse discurso de Estevão, primeiro vai provocar uma ira imensa em Paulo. Imensa, porque Paulo ali no discurso vai vendo que o que ele está falando está envolvendo os judeus. Muitos estão acreditando naquele discurso que ele está fazendo. Então, a gente vê, né, se a gente for ler essa passagem do discurso de Estevão, Estevão vai tomando corpo, né, vai afirmando com toda a propriedade que Cristo sim cumpria toda a lei, todos os profetas, que era ele o escolhido de Deus. Paulo surtava, né? Enquanto Estevão falava, Paulo, como é que pode, ele pensava, uma criatura que foi votada pelo sofrimento, condenada à morte como um escravo, morreu crucificado, a pior morte que tinha, a mais vergonhosa, afirmarem que ali estava o Messias, o prometido libertador de Israel, era demais para Paulo. E olha, gente, era demais para qualquer um ouvir isso, né? Então Paulo vai ser, quando fala, né, que as testemunhas jogavam os seus mantos, porque para apedrejar Estevão, né, se livraram de todos os empecilhos aos pés de Saulo. Ele vai testemunhar, só que quando Estevão está morrendo, está apedrejado, Estevão tem um diálogo com o Senhor. O rosto de Estevão se transfigura. E Paulo estava olhando para ele. E na cabeça de Paulo, com quem esse homem está falando? Que é isso que eu estou vendo acontecer nele? Né? Inquietou Paulo. Ali já aquele plano perfeito de Deus para a nossa vida já estava ali, né, borbulhando, preparando Paulo para tudo mais que iria acontecer. E então Paulo vai receber as cartas, né, do Sinédrio permitindo que ele fosse a Damasco e começasse a aprender, se fosse necessário matar, né, o ódio que os judeus tinham dos cristãos, justificado por toda a crença que eles tinham, era esse, né? Então, veja bem, eram 248 prescrições, 346 proibições da lei. Os judeus viviam numa muralha legal, né? Tudo passava por aquilo. E quais eram os dois pilares do judaísmo? Os pecados, porque era pela lei que eles escravizavam as pessoas, né? O pecado, a condição do pecado, e o juízo final, né? Então Paulo pega isso, né? Quem ousasse tocar nesses pilares, e o cristianismo derrubava, no sentido que eles viam, deveria ser morto. Deveria ser morto. Uma infração era como se tivesse pecado contra tudo. Então é assim que nós vamos ver Paulo, nesta fúria,
indo em direção a Damasco. E aí o que acontece? Todos nós conhecemos a belíssima passagem da conversão de São Paulo. Quando ele cai do cavalo, Paulo uma frase dele que me ficou na cabeça esse tempo desse estudo, era essa: Senhor, que queres que eu faça? Veja bem, aquele Paulo, senhor de si, né? Cheio da ciência do mundo, de determinação. Senhor, que queres que eu faça? Hoje alguém aqui já falou isso para Deus? Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? O que vai acontecer com Paulo é algo assim. Por quê? Aí está a chave da mudança da nossa vida. Paulo permitiu que Deus entrasse na sua vida. Ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Por onde eu vou? Então, toda conversão sincera, ela vai passar pela razão e vai passar pelo coração. E às vezes, esse entre uma e outra leva um tempo. Até as coisas que eu, com a minha razão, com a minha inteligência, vou tentando entender as coisas de Deus, como Deus faz, né? Uns é de um dia para o outro, se converter o coração, razão, outros leva tempo, né? E para Paulo, foram 3 dias. 3 dias entre a morte mística que ele teve, cai aquele Paulo fariseu no chão, né? E vai nascer uma criatura nova. 3 dias que Paulo fica cego, né? Para se libertar do quê? De toda a visão do mundo que antes ele conhecia. O mundo de Paulo, o mundo antes de Cristo. E aí vai ele nascendo, ressuscitando para essa nova vida em Cristo. E Paulo vai dizer, né, lá na 1 de Timóteo 1,13, alcancei a misericórdia de Deus. Alcancei a misericórdia. É aí que tudo começa. Paulo no chão, sendo alcançado pela graça de Deus, né? Agora, ele entendia o que aconteceu com Estevão. Ele ouvia também. Ele ouve a voz de Deus falando. Ele ouve o próprio Jesus perguntando: Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Aquilo transformou o interior de Paulo, né? Agora que ele ouve, e ele faz essa pergunta para Deus. E Saulo vai sentar nessa sala de espera de Deus. 3 dias, sem comer, sem enxergar, sem beber, né? O jejum, né? Até que um homem designado por Deus, o nosso famoso Ananias. Então nós já estamos vendo alguns homens que fizeram a diferença na vida de Paulo. O primeiro, quem? Antes de Estevão. Aonde ele foi formado aos pés? Aos pés de Gamaliel. Depois. E agora, Ananias. Né, que Ananias, morrendo de medo, para dizer a verdade, né, vai até Paulo, porque o Senhor diz para Ananias: Ananias, quero que vá até essa casa, né? Lá está um homem que foi escolhido por mim, né? É interessante dizer que Jesus fala para Ananias, né? Ele sabe tudo que vai sofrer por causa do meu nome, né? Paulo sabia que essa transformação na vida dele não seria para uma vida regalada, tranquila, esperando as graças de Deus, as dedadas de mel. Nós sabemos. Nós vamos acompanhar Paulo no trajeto dele, né? Mas esse homem, ele está disposto a se deixar formar. O orgulho de Paulo vai lá no chão. Ele vai ser formado. Primeiro, quem vai libertar ele dessa cegueira e batizá-lo é esse homem simples. Um homem simples que não frequentou, não teve presente nas rodas da sociedade de Paulo, né? Não frequentou as mesmas. Então ali vai ruindo o mundo de Paulo, né? Vai ruindo. E veja, já em Damasco, né? Em Damasco, Paulo vai até uma sinagoga e já começa a causar.
Porque aquele que estava sendo esperado em Damasco para exterminar com os nazarenos, sobe, lembra, a pessoa ia, lia a escritura e fazia um debate, lá vai Paulo. Mas dessa vez não para condenar, mas para dizer, sim, Jesus é o Messias. Mas Deus rapidinho já tira Paulo de lá e leva Paulo para o deserto. Paulo vai para a Arábia. Paulo vai ficar 3 anos processando. Veja bem, a vida dele se transformou num tombo, né? Leva tempo para Paulo amadurecer aquilo tudo dentro dele. 3 anos em silêncio, né? Para processar tudo aquilo que Deus fez no coração. Olha o que Paulo vai dizer desse tempo. O que causou esse retiro na vida dele. Tudo que antes eu considerava como lucro, considerei como perda por amor a Cristo. Foi esse processar daquilo que verdadeiramente valia a pena. Isso está lá em Filipenses 3, de 7 a 11. Paulo estava pronto para começar essa obra, para ir sendo moldado pelo Espírito Santo, né? Revestir-se de Cristo, que Paulo vai falar aos romanos, né? Não só dos pensamentos, tende em vós, vai dizer Paulo, os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo, né? Então, veja, aquela segurança que Paulo de Tarso tinha, né, que ele era inata pelo seu temperamento, vem somar o que agora? A segurança da fé, a certeza da sua vocação. Porque quando Ananias encontra Paulo, o que Ananias vai dizer para ele? O Senhor me mandou vir aqui, porque você é um escolhido dele. Então Paulo se sente fortalecido por aquela, encorajado por aquela escolha, né? Então lembra aqueles desejos dessa alma religiosa, profundamente religiosa, agora se cumpriam com a graça de Deus, né? Foi algo muito profundo o que aconteceu em Paulo. Então esse evangelho, né? Esse meu evangelho, qual era a diferença agora? A boa nova era a mesma que os outros anunciavam. Mas agora vinha Paulo com uma coerência, com uma intrepidez, com uma segurança que nós vamos ver nas cartas dele, como ele ensinava, como ele exortava, né? Que era algo que ninguém podia ir contra ele, porque era de uma sabedoria, mas não mais a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus, uma sabedoria divina, iluminado pela graça. É isso que nós precisamos dizer para Deus, né? Usa os meus talentos, Senhor. Como o Senhor usou os talentos de Paulo para levar a boa nova para todos. Usa os meus também. Que tudo que eu saiba fazer na minha vida profissional seja impregnado da graça de Deus, para que possa frutificar, né? E ele ouvir, né? Eu sou Cristo a quem tu persegues, né? Esse ódio, né, de Cristo que eles tinham. A gente precisa entender que Saulo, ele não agia por ignorância, indo prender os cristãos. Era por algo que contradizia tudo que ele tinha sido formado, né? Então, veja, Paulo era doutor nas Escrituras, doutor nos profetas. Paulo conhecia de cor todas as promessas contidas sobre a vinda do Messias, né? E sobre tudo isso, é como se a gente conhecesse a Bíblia, tivesse lido a Bíblia várias vezes, mas era um livro, né? E aí viesse Deus sobre nós com a força do alto, com a força do Espírito Santo e dá vida àquela leitura nossa. É exatamente isso que acontece quando a gente quer ler a Bíblia como um livro e quando a gente lê a Bíblia sobre a luz do Espírito Santo. Tudo toma vida. Tudo ganha sabor, e foi isso que Paulo experimentou. Sobre tudo veio a luz da graça. Cristo era, sim, o Salvador do mundo de fato. Paulo pôde entender o horror que era o pecado. Por isso ele vai dizer, não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Que foi por isso que Deus enviou o seu Filho, né? Para nos redimir. Então a cruz para São Paulo vai ser, olha que coisa mais linda, vai ser a obra-prima do amor de Deus. A cruz para ele, tanto que ele vai dizer, né?
Para os gregos, a cruz é maldição, né? Mas para nós que cremos, a cruz é sabedoria de Deus. A cruz é salvação de Deus. Mas, gente, não é só a cruz de Jesus que é sabedoria de Deus, que é força. É a nossa cruz de cada dia. Paulo está falando dela. A cruz que eu e você temos hoje, a cada dia. A cruz de cada dia é sabedoria de Deus. É força de Deus na nossa vida. E nós só vamos descobrir essa sabedoria e essa força quando abraçarmos essa cruz. E não nos revoltarmos contra ela. Não nos revoltarmos contra Deus porque as coisas não estão indo conforme a nossa vontade. Mas ver ali, na contradição, na dor, no sofrimento, um socorro do amor de Deus para nós. É a obra-prima do amor de Deus. É a cruz. Então, ano a ano, essa ideia de Cristo ia se tornando mais rica. Paulo, como nós, quanto mais a gente estuda, mais nós vamos amando Cristo, mais nós queremos imitar Cristo. Então Paulo vai passando gradualmente do fanatismo religioso, dos preceitos, rituais de purificação, para o amor. Para o amor, né? Aquilo que antes ele chamava de zelo pelas tradições paternas, que era um bom propósito, né? Mas que servia a uma lei abstrata, agora é substituído pela força da fé. A força da fé. É só nós olharmos para a vida desse homem. O quanto se gastou por Deus. O que movia esse homem? A certeza da fé. A quem assistiu aquele filme Paulo Apóstolo, né, que a gente deve assistir de tempos em tempos, a gente tem essa certeza. Ele era movido, era a certeza da fé. A certeza que movia Paulo, né? Não era só acreditar. Quando a gente fala que acredita, não é para filosofar, para intuir, né? A fé não é só o conhecimento de Deus, das suas riquezas, não. A fé de Paulo foi aderir a uma pessoa. Isso é fé, né? Paulo aderiu a Jesus Cristo. O maior companheiro de Paulo durante a sua vida vai ser o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa. Paulo é conduzido, é impedido pelo Espírito Santo. Nós vamos ver nunca como no Atos dos Apóstolos, a pessoa do Espírito Santo atuando. Então aí sim, Paulo está pronto para ir a Jerusalém conhecer Pedro. Não dá até um negócio? Quando eu estava lendo esse livro, eu tentei resumir 100 páginas de um livro desse tamanho nesse primeiro encontro nosso, né? Para chegar nesse encontro. Porque veja, Paulo ele queria fazer parte da igreja, né? Ele queria se inserir ali. Para isso ele vai para Jerusalém, onde está Pedro. Só que não vai ser nada fácil essa ida de Paulo, porque ele vai ter de um lado em Jerusalém os judeus, que agora quem queria matá-lo eram os judeus, que ele estava fazendo um estrago por onde ele passava. E do outro lado, os cristãos que não acreditavam ainda na conversão dele. Morriam ainda de medo de Paulo, que tinha plenos poderes, né? Então o que ele vai fazendo? Ele vai criar esse vínculo com a igreja primitiva. E com Pedro, ele vai querer conhecer os detalhes. Os detalhes, como foi a última ceia, tudo que Jesus falou. E esses diálogos deles foram profundos. Porque São Paulo, nas cartas dele, vai descrever palavra por palavra de Jesus na última ceia. Vocês imaginem ele ouvindo de Pedro, da fonte, né, daquele que estava ali, né, não só de Pedro, mas de Tiago, né, ele vai ter o primeiro encontro com Tiago também, e depois provavelmente São Pedro quis levá-lo, né, para o Horto das Oliveiras e contar tudo o que aconteceu ali e que São Paulo vai retratar com detalhes na carta aos Hebreus. Né? Vai ter aquela belíssima passagem sobre o sangue de Cristo. Quem quer entender a preciosidade e o poder do sangue de Cristo, lê a carta que São Paulo escreve aos Hebreus. Então,
eu fiquei parando para pensar como teriam sido aquelas conversas. Até altas horas, né? Porque Paulo, eu acho que não queria parar de escutar, parar de ouvir, de beber ali naquela fonte, né? E aí, muito bem, a palavra de Deus, se a gente for ler Atos, nesse momento que Paulo vai encontrar Pedro, diz assim que os novos cristãos, os primeiros cristãos, viviam bem em Jerusalém. Por quê? Eles não ousavam. Eles evangelizavam, tinham as suas missas meio que as escondidas, nas casas. Quando Paulo chega e mergulha na fonte desses conhecimentos, quem segurava esse homem? Já ia Paulo para sinagogas, comprava brigas homéricas com os judeus. Os cristãos apavorados pensavam, né, os primeiros, meu Deus, esse homem veio trazer uma confusão de novo para nós. Estava tudo tão bem. O Espírito Santo vai e fala para Paulo, Paulo chega, né? Agora cheguei, é tão engraçado, porque nos Atos dos Apóstolos diz assim, então Paulo foi tirado pelo Espírito Santo e voltou, os primeiros voltou a reinar a paz. Que esse era Paulo. Mas você imagina como era para São Paulo, porque o temperamento dele era esse, ir lá e falar isso, e com propriedade, e ir provando nas Escrituras. Paulo teve que se deixar moldar, porque ele não seria um instrumento tão útil, né? Então Paulo sofreu para poder deixar o temperamento dele, né, ser moldado pelo Espírito Santo, né? Então, depois de alguma... tem uma figura, gente, aí na vida de Paulo, mais uma para vocês anotarem, importantíssima. Porque quando ele chega a Jerusalém, ninguém queria. Não, esse homem aqui vai ser confusão, nós nem sabemos se essa conversão é de verdade. Quem foi o intercessor, aquele que acolheu Paulo e que levou Paulo para dentro da comunidade? E acreditou e apresentou, dizendo, esse é também como nós. Quem sabe? O nome desse homem? Barnabé. Barnabé. Um helenista também convertido, é ele que vai ser o companheiro de Paulo. Ele que vai acolher, introduzir. A gente pode pensar, né? Eu já fui Barnabé na vida de alguém? Eu acolhi, eu não coloquei rótulos, eu procurei olhar para o coração e não para tudo que falavam, né? Precisamos ser Barnabé, né? Ter essa grandeza de coração. E lá o Espírito Santo tira Paulo de Jerusalém e lá vai ele para Tarso. Mais ou menos com 39 anos, mais 3 anos de retiro. De 3 a 4 anos, os estudiosos falam, né? Por quê? Moldar o seu temperamento, ir deixando as coisas caírem ainda mais no seu coração, para ver como Deus queria ouvir. Aí passa um tempo, esses 3, 4 anos, e quem vai chamar Paulo para a primeira viagem? Barnabé. Eles vão para Antioquia. E o que aconteceu na Antioquia nessa viagem? Que é um fato marcante para a vida dos primeiros da igreja. Foram chamados de cristãos. É na Antioquia que eles vão receber esse nome que nós carregamos, né? E que é o quê? Quem é cristão? O que é ser cristão? Ser Cristo. Muito maior. É ser Cristo. Cristão é aquele que imita, que é outro Cristo. Essa é a minha missão e a tua missão. Então, como se fala, né? Lá, e é tão bonito isso, porque nessa viagem que ele faz para Antioquia, ele vai saber que em Jerusalém está acontecendo uma grande, um tempo de penúria. E aí Paulo vai falar junto com Barnabé, não, nós temos que socorrer eles que estão lá, e eles vão fazer essa coleta, né, de todos que podem contribuir, porque o que eles entendem na Antioquia? Que aqueles que nos abastecem com os dons espirituais, eles precisam receber o nosso socorro material, né, até como uma forma de agradecimento. Então nós vamos começar a ver, né, e agora só nos próximos capítulos, na próxima quinta-feira, né,
vamos vir com a mala, nem com mala, porque quem viaja com mala pesada não viaja, né, gente? Nós vamos vir prontos, né? Leves de bagagem, o coração aberto. Quem puder estudar um pouquinho, né, São Paulo, a carta, os Atos dos Apóstolos, os Atos de Paulo, os Atos de Pedro, para ir entrando nesse universo, né? Porque aí nós vamos fazer essa grande viagem com Paulo, resumidas em mais dois encontros. Estou pedindo para Deus que eu faça um milagre, que ainda falta isso do livro, né? Mas condensando, para nós nos apaixonarmos por Paulo. Quem aqui já rezou para São Paulo? Especificamente, eu descobri que apesar de eu ser amar São Paulo, estudar a vida de Paulo, eu acho que eu nunca tinha feito antes de hoje, antes desse estudo, uma oração para São Paulo, específica para São Paulo, né? Então nós já podemos começar uma devoção, lembrando, o que é uma devoção? Querer imitar, né? Ser devotos de São Paulo, pedir a Deus essa graça de ter esse espírito, esse zelo pelas coisas de Deus, esse amor à cruz de Cristo, né? Pedir. Vocês acham que São Paulo vai negar isso? Preparem-se, vamos virar apóstolas dos apóstolos, né? Mulheres cheias, homens também, temos homens, cheios do Espírito Santo, com essa ousadia, com essa intrepidez, mas também com esta caridade, que Paulo vai se deixar formar para ser nas mãos de Deus esse instrumento. Então, a nossa oração, durante essas semanas de estudo de Paulo, é dizer o nosso sim para o Espírito Santo. Nós nos conhecemos, sabemos o que em nós é um impedimento para a evangelização, né? O que ainda nos nossos temperamentos afastam as pessoas, né? Em vez de nós atrairmos, com a forma de nós agirmos, a gente acaba deixando as pessoas longe. O Espírito Santo, que é esse... Eu penso, né, Paulo falando, o Espírito Santo vai tecer, né, ao longo desse tempo, ele vai nos tecendo novamente e nos preparando para sermos essas testemunhas eficazes do nosso Deus. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor.